Quando a gente está falando em exames locais de morte violenta e local de morte, a gente associa isso, na esfera penal, à causa jurídica da morte. Se aquele crime foi uma morte natural ou se foi uma morte violenta. Então, essa é a causa jurídica da morte. Perfeito? E o que é uma morte natural? Tudo que não é morte violenta. Achou redundante? Vamos lá. O que seria então uma morte natural? Uma doença, morte por velhice, Covid, por exemplo, é uma morte natural, tá? E a morte violenta? Morte violenta é quando acontece um homicídio, um suicídio ou uma morte acidental. Um homicídio é o quê? Um agente provocando a morte de um terceiro. Suicídio é o quê? Um agente provocando a própria morte. E a morte acidental? É o agente que, por descuido ou por obra do acaso, que não esteja de fato alguém ali envolvido na morte dele de forma culposa, tá? É chamada de morte acidental. Perfeito? Quando a gente fala de exame em local de morte violenta, então, a gente tem que entender que não é a causa morte de fato que está tentando ser descoberta ali, porque isso é trabalho posterior do perito legista. Então, na verdade, a gente está falando ali de diagnóstico diferencial da morte, certo? Se aquilo foi justamente um homicídio, um suicídio, ou aquilo foi uma morte acidental, né? Ou se ainda não tem elementos que levem à morte natural, tá? Ou seja, a dinâmica do que aconteceu. Tá? Então, em locais de morte violenta, a gente quer entender o diagnóstico diferencial da morte, se foi homicídio, suicídio, esse foi uma morte acidental e a dinâmica do que aconteceu. Inclusive, é na dinâmica do que aconteceu que a gente vê certamente aquele período que está com um olhar mais minucioso ou um olhar mais preparado para de fato detalhar o que aconteceu. Porque não basta bem dizer que foi um homicídio, né? Às vezes você só não tem muitos elementos, né? Mas você tem que buscar o máximo para tentar desenvolver esse diagnóstico diferencial da morte e tentar entender a dinâmica do evento. A causa mortes, então, como tinha dito anteriormente, é trabalho da necrópsia forense com o perito legista. E aí você vai ver de fato o que causou a morte daquela pessoa, né? Não é se foi homicídio ou suicídio, mas se foi uma morte por uma hemorragia interna, por exemplo, ou outros motivos. Perfeito? Vamos ver aqui o primeiro local. Por exemplo, em locais de morte violenta a gente pode ter um local de homicídio. Né? O que é um local de homicídio? É quando eu tenho elementos criminalísticos suficientes geradores de convicção do que aquela morte aconteceu ali. Tá? Por exemplo, nessa